Olá meu povo, Raid aqui e hoje vamos trazer a parte 2 do vídeo sobre as plantas que só tem aura, mas não tem gameplay. A parte 1 até o momento é um fracasso, né, mas que vídeo meu que não é. Então vamos pra parte 2, falar daquelas plantas que você olha pra elas e elas têm um ótimo design, elas têm uma ideia muito boa, você vê a mecânica dela e fala, caramba, que foda. Mas aí quando tu pega pra jogar, não é isso tudo, né? Como exemplo do primeiro vídeo, a carnívora, né, tipo, ela não é de tudo inútil, alguns speedrunners até usam ela em certas situações, mas a questão é que ela não faz jus. Uma puta planta foda, mas que, sei lá, vai matar pouquíssimos zumbis durante a partida que você usar ela, e os zumbis que ela mata normalmente também são zumbis que já estavam ali capengas, né, no final da vida, sabe? Aquele zumbi do balde que já perdeu o balde, já perdeu o braço, mas 2 tiros de disparo e ervilha vão matar, aí eles chegam na carnívora e ela faz o trabalho dela. E que trabalho demorado, hein, meus amigos? 42 segundos pra ela terminar de matar um zumbi capenga que já tava no final da vida. Mas enfim, com essa longa introdução, agora vocês já sabem do que se trata o vídeo. Já deixa o like, compartilha, comenta aí embaixo que planta você acha que não faz jus à aparência e ao design de gameplay dela. Se não for inscrito, se inscreve e bora lá. Cacto. Cara, o cacto é provavelmente a minha planta favorita em relação a design. Ele tem uma cara de mal, uma cara de quem mastiga vidro e engole, cara de quem vai matar um, sabe, de sniper, filha da puta. E aí tu vai com uma puta expectativa pra jogar com ele, né? Mas aí quando você coloca ele em jogo, ele é uma esparervilha que estica o pescocinho pra matar balão. E seria até ok, daria pra você utilizar ele. Ele não seria uma planta ruim se ele fosse a única planta que fizesse isso, né? Mas literalmente uma fase depois que eles te dão um cacto, eles te dão uma Blover, que assim, além de matar todos os zumbis de balão no mapa por 100 de custo, ela ainda tira névoa. Ou seja, eles não deixam o cacto ser útil nem durante o modo história. No modo história do jogo, eles já inutilizam ele, assim, uma fase depois de te dar ele. Cara, sei lá, é muito triste, assim. Ele podia ser a ervilha partida, no sentido de, tipo assim, não é uma planta boa, mas ela cumpre a função dela muito bem, então você tem que usar ela. Mas não deram nem isso pro cacto. O bicho fica inútil na fase seguinte a qual você ganha ele. Que design de level, viu, meus amigos? Eles te dão a ferramenta e depois inutilizam ela na fase seguinte. Mas enfim, pra consertar isso seria muito simples. Coloca a Blover pra ser uma planta que você tem que comprar ao invés de ganhar durante as fases, ou se não, coloca a Blover mais pra frente, sabe? Só empurra ela um pouquinho mais pra frente, não vai fazer falta ali não. Isso resolveria mais no sentido do cacto ser útil no jogo, ao invés de ser uma planta que, assim, é inutilizada. Mas para ele ficar bom de fato, eu gostaria que eles pegassem uma. Não precisa ser as duas, não. Pegasse uma das ideias do Plants vs Zombies 2 pro cacto, que é ou ele abaixar e virar uma erva espinho, essa é muito boa, é bem divertido, ou ele atirar e passar pelos zumbis, sabe? Ter aquele tiro perfurante. Se você só jogou o PvZ1, seria como o Fumegumelo, sabe? Ele dá dano em área. Qualquer uma dessas opções seria ótima pro cacto, ele ficaria muito bom. E falando no nosso amigo Fumegumelo, para não inutilizar ele, talvez colocar o dano do cacto um pouquinho mais baixo, pro Fumegumelo ainda ser útil, né, quando você for colocar nas fileiras mais da frente, ou se não, pro tiro do cacto separado pela porta. Porque assim, ele é um projétil perfurante, mas ainda é um projétil, então pararia na porta. Já o Fumegumelo, por ser um gás, não para na porta. Então assim, tem muitas opções, muitos jeitos de deixar o cacto pelo menos útil, mas a PopCap preferiu deixar ele inútil. Fruta estrela. A segunda estrela aqui desse vídeo. Desculpa pela piada ruim, eu não podia deixar de fazer, né? Mas pra nós aqui brasileiros ela seria a carambola. Fruta estrela é a tradução literal do nome dela em inglês. Chamar ela assim é tipo chamar blueberry de fruta azul aqui no Brasil. O nome é mirtilo em português. Mas enfim, ela é bonitinha e ela é uma das plantas mais divertidas desse jogo pelo fato dela atirar em 5 direções. É assim, eu sou simples assim. Se a planta atira em 5 direções, ela já é super divertida pra mim. E a questão dela é que ela vai ser uma ervilha partida diferentinha, porque apesar dela tirar em 5 direções, útil mesmo vão ser só 3. Ela tem 2 tiros pra frente e um tiro pra trás, o que é meio que a ervilha partida, só que ao contrário, e meio zaroia porque não atirando na mesma fileira, atira em 2 fileiras opostas diferentes ali, não deu pra entender. Se você quiser utilizar os tiros pras laterais que ela dá, você teria que fazer uma estratégia mais ou menos assim, e não é muito prático na maioria das partidas.
partidas. Pra não falar em nenhuma, né? Eu fiz aqui só pra mostrar pra vocês. E a questão dela é que ela tem muito recurso que é desperdiçado, né? Já que, tipo assim, se você não tiver numa partida com mineiro, esse tiro pra trás dela vai ser totalmente desperdiçado. E se você tiver em uma partida com mineiro, talvez a ervilha partida seja mais útil, já que ela tem um dano maior pra trás do que a carambola. E atacando pra frente, ela também não é tão boa quanto a dispara-ervilha, já que ela é meio instável, assim, ela vai dar o mesmo dano da dispara-ervilha, só que nem sempre, já que ela vai estar sempre ali desperdiçando um tiro na lateral, ela não vai estar dando aquele dano massivo no zumbi que tá logo à frente dela. Então ela meio que faz bem o trabalho de uma split pea ao contrário, só que de uma forma desajeitada, que não fica tão legal. Se você lotar dela no mapa, até dá pra fazer alguma coisa, só que qualquer outra estratégia é melhor, sabe? E assim, ela é meio complicada de se resolver, porque ela tem muito recurso, são 5 tiros com 20 de dano. Então, tipo assim, se você coloca um tiro teleguiado, seria uma Gatling Pea misturada com um Lily Pad, ia ser um monstro, não dá pra fazer isso. Se você coloca pra ela dar os tiros só pra frente, perderia um pouco do design do personagem, sabe? Assim, ela é difícil, ela é divertida, ela é minimamente útil, só que ela nunca é boa de verdade. Então essa planta eu vou deixar pra vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês mudariam nela pra que ela virasse uma planta útil e não só uma planta divertida. Noz alta. A noz alta, né, a meio que evolução da noz comum é até pior do que a noz comum. A questão dela é que ela tá na faixa de preço de 125 e a gente tem a abóbora nessa faixa de preço, que é a melhor planta de suporte defensiva do jogo. E sim, ela tem a habilidade defensiva dela, que é não deixar zumbis pularem por cima dela, só que os zumbis que têm a habilidade de pular por cima dela são deletados por uma boa estratégia, sabe, um bom campo. Se tu tem um campo desse aqui, você prefere uma fileira a menos de Gatling Peas, que significam o dano de 8 dispara-ervilhas, ou uma noz alta que, assim, não vai fazer muita diferença. Então ela fica nesse limbo, né? Tem um cooldown alto, tem uma habilidade que não é tão útil assim, e tem um HP muito bom, mas não se paga quando você compara com a abóbora, além do custo de 125 sóis. Para resolver ela, eu acho que abaixar o custo não seria uma boa resposta, já que aí ela ficaria muito próxima da noz comum e fazendo muito mais, ela ficaria OP. Quando você fosse usar a noz comum, você ia preferir usar ela. Então eu optaria por melhorar as fases, colocar mais zumbis que conseguem pular defesas e fazer eles mais rápidos e mais resistentes, e botar os zumbis básicos que pulam defesa desde o início do jogo, para forçar o jogador a usar ela e ela ser mais útil de fato, porque da forma que o jogo funciona hoje, ela basicamente nunca é a melhor opção. Ou é melhor você fazer uma defesa com mais dano e, portanto, não vão ter zumbis que conseguem pular defesas que sobrevivam a isso, ou você vai ser melhor servido pela noz comum no early game, colocando ela aqui e ali para melhorar enquanto você melhora suas defesas. Com isso de melhorar o design das fases que os criadores quisessem que ela fosse usada, aí sim nós teríamos um motivo real para usar a noz alta. Imagumelo. Imagumelo, a nossa última planta farmadora de aura. Talvez não a última da saga, né, já que se vocês gostarem, se vocês pedirem aí nos comentários, eu posso fazer essa série do Plants vs Zombies 2 também, mas do Plants vs Zombies 1 eu acho que essa é a última planta que se encaixa nesse tipo de coisa. E aqui, o problema dele lembra um pouco do que o que as pessoas acham que é o problema da carnívora, mesmo que não seja o problema real dela, e nele isso é mais grave, mais sério e mais evidente, que é o cooldown, né? No caso dele, demora 15 segundos entre ele atrair um objeto de metal e dissolver ele. E você pode até pensar que não é muita coisa, né? Se você comparar com a carnívora, que são 42 segundos, realmente não é muita coisa, mas você tem que lembrar que ele não dá dano além disso. Então você tá tendo uma linha defensiva a menos para ele demorar 15 segundos, sabe? Assim, se tiver muitos zumbis do balde, muitos zumbis de escada, ele fica sobrecarregado, ele não aguenta fazer o serviço dele direito. E para resolver o problema dele, eu acho que diminuir o cooldown até é uma boa, mas o ideal seria ele fazer algo
parecido com o que ele faz no adubo do Plants vs Zombies 2. Lá ele puxa os objetos magnéticos pra ele e depois atira de volta nos zumbis. Isso seria bem quebrado se fosse com o cogumelo magnético atual, se ele assim só puxasse e atirasse. Mas eu acho que seria interessante fazer nele da seguinte forma: ele só puxa na fileira que ele está e ele atira imediatamente, mas ele gasta o magnetismo dele, né? Essa seria a lore do porquê que ele demora pra carregar. Então ele tem que ficar ali um tempinho descansando pra se magnetizar novamente. Isso seria muito interessante, assim, acabaria com o problema dele ser inútil, não ficaria roubado e ele ainda daria um daninho extra ali que ajudaria. Bom, é isso no vídeo de hoje. Se você está assistindo até aqui é porque você gostou, então já se inscreve, deixa o like, compartilha com alguém, ativa o sininho para quando chegarem mais vídeos você vir direto aqui conferir. E é isso.